Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Versículo 7, versículo 21. Esses dois versículos. Gostaria de chamar a sua atenção, fique atento. Eu acredito, espero que Deus use mais uma vez de misericórdia e nos abençoe com a sua palavra. Versículo 7 diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Amém? Glória a Deus. Pai bendito, queremos te louvar, te agradecer por tudo que tu tens nos feito, pela tua presença, nos louvores, pela tua manifestação no nosso meio. E estamos agora diante da tua palavra e a responsabilidade, Senhor, de explanar. Dai-me a condição, dai-me, Senhor, a mente fértil e sensível à tua vontade, ao teu querer nesta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo em uma era, em uma situação que tudo se renova, né? A tecnologia em todas as áreas tem avançado e muito. Mas quando eu leio o livro de Gênesis e me deparo com essa situação, eu me deparo com esse texto e procuro fazer um link, uma relação com os nossos dias, parece que esse texto aqui ele é bem nítido, bem presente, bem atual. É um texto onde relata a criação, quando Deus prepara o jardim, coloca o homem dentro, dá um limite para ele, algumas orientações. Ele não consegue cumprir essas orientações, influenciado por alguém, ele viola esses princípios e tem como resultado uma sentença, a qual outrora não tinha. Ele foi gerado, criado para viver dentro de um jardim, desfrutando de tudo que Deus lhe dera, mas em virtude da violação desta orientação divina, ele agora perde essas regalias primárias. É bem verdade que Deus não o abandona, mas prepara agora uma outra situação para ele, o tira de onde o colocou, e agora o homem segue uma nova trilha, uma nova linha. E eu queria dar um tema a essa mensagem, até para poder facilitar o meu raciocínio e facilitar também a sua compreensão. E a temática que eu quero dar nesta noite é: qual a minha veste? Folhas ou pele? Bem? A temática sugestiva, né? Qual a minha veste? Folhas ou pele? Aí, para você motivar também, pregando essa noite,
Pergunta aí para o teu irmão: qual a sua veste? Folhas ou pele? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria falar alguns aspectos dentro desse texto, dentro desse episódio que ocorreu, que nos mostra assim de uma forma muito clara. É que Deus tem um projeto para o homem. Quando o livro de Gênesis relata a criação, Deus criando os luminares, criando a terra, os mares, os peixes, Deus se preocupou em criar o homem. Então, Deus tem um projeto para o homem. Aí eu quero agora sintetizar e direcionar a você. Quero dizer para você que Deus tem um projeto com a sua vida, com a sua pessoa. E já abro aqui uma lição e ao mesmo tempo uma orientação para você. Não deixe esse projeto mudar. Nós temos o hábito de ouvir no nosso meio, nas igrejas: ah, Deus tem um projeto com você. Tem. E o que Deus promete não muda. Não, Ele não muda. Quem muda é você. Você o obriga a Ele mudar. Você obriga Deus a mudar. Não é que Deus queira mudar. E isso vai entender o que eu estou falando. Quem vai entender são os espirituais, porque o espiritual discerne tudo. E tem pessoas que não sei como eles conseguem criar um mundo achando que ele vai ser, parece um boneco de fantoche, nasceu para ser sem direção, sem sua própria direção, sem partilhar, sem compartilhar. Não, Deus fez, vai ser assim. Não, eu não entendo assim. É porque quando eu leio, me deparo com os textos, com as histórias, eu vejo o projeto de Deus, mas eu vejo a participação do homem direta. E muitos projetos que Deus fez para o homem, para com pessoas, esses projetos tiveram mudanças no seu decorrer em virtude do homem. O homem não nasceu para ganhar o pão com o suor do seu rosto. Isso foi sentença depois do pecado. O homem mudou o projeto primário, o projeto que Deus fez para a sua vida. E eu vejo nos meus dias, como pastor de igreja, isso é muito lindo. Eu vejo projetos de Deus sendo mudados diariamente. É duro o que eu estou dizendo para você nessa noite, mas uma pura verdade. Eu vejo projetos de Deus na vida do homem sendo mudados por causa do homem, que não corresponde com o que Deus espera que ele faça. Por isso é necessário que você compreenda, entenda o que Deus tem com você, e você seja um participante direto, sem colocar obstáculos e sem querer que haja mudança no projeto de Deus para a sua vida. Quando eu olho esse texto, essa história de Adão, quando Deus o orienta, o ordena a ter alguns comportamentos e ele vai de encontro, eu consigo entender também que a vida ela é composta de altos e baixos. Antes do pecado, Deus descia e passeava com o homem, falava com o homem. O homem desfrutava da presença de Deus de forma direta. Alegria,
conversar com Adão, a alegria que Adão sentia. Mas você vai ver que depois da desobediência, quando Deus se aproxima e chama Adão, Adão, onde estás? Porventura comeste do fruto, tocaste na árvore que eu disse que não era para tocar, comer? Ali o texto do capítulo de número 3, o versículo nos diz que Adão, ele temeu quando ouviu a voz de Deus. Temeu e se escondeu. Ou seja, aí eu consigo entender que a vida, ela tem momentos altos e tem momentos baixos, momentos felizes e momentos infelizes. Dentro dessa história de Adão, eu consigo compreender também que Deus, ele reserva, ele cria um lugar para o homem. Na situação de Adão foi o jardim. E Deus tem criado lugares para nós. Deus criou um lugar para você habitar. Deus preparou um lugar para você desenvolver o seu ministério, para você ser feliz. Eu consigo entender isso. No meio de 7 bilhões de habitantes, eu consigo entender que Deus olhou para você, separou um cantinho aqui em Pernambuco, na cidade de Abordão de Guaraná, e disse: olha, esse lugarzinho aqui é seu, para você ocupar, para você habitar e para você ser feliz, né? E às vezes as pessoas não conseguem entender, aceitar esse espaço, este lugar, e faz com que este lugar seja mudado para um outro lugar, como a segunda opção de Deus, poderíamos dizer assim, mas não era a opção primária. Quando eu leio esse texto, eu consigo absorver, entender esses aspectos tão fundamentais que se deu no começo da humanidade, quando Deus criou o homem e separa este lugar. Eu acho que é o lugar mais lindo desse jardim. E às vezes Deus coloca você num lugar. Para alguns pode até não ser o melhor lugar, o lugar mais bonito, mas é o lugar que Deus preparou para você. E se Deus preparou este lugar para você, este lugar tem que ser visto por você um lugar especial, um lugar bonito, um lugar onde você vai se realizar, um lugar onde você vai ser feliz. Eu consigo ver um outro aspecto dentro desse contexto, principalmente fazendo link com os nossos dias, que o homem tem procurado a liberdade. O homem tem procurado viver feito um pássaro, sem limites. E creio que muitos problemas que nós enfrentamos hoje, princípios violados, o respeito já quase inexistente, é por causa dessa liberdade desenfreada. E quando eu olho para esse texto, eu consigo entender que toda liberdade existe um limite. Deus coloca o homem e diz: ó, come de tudo aqui. Todas as árvores aqui, pode comer. Mas o resto aqui você não come. O dia que você comer, você morre. Mas tem pessoas que querem viver uma liberdade sem limites. E isso em todas as áreas. Poderia trazer até um exemplo agora para um casamento, para uma relação a dois. Às vezes você conhece alguém, você adquire, contrai uma relação agora a dois, viver juntos.
você tinha uma liberdade como solteiro, e agora essa liberdade não pode ser como era antes, porque você vai viver a dois, e essa liberdade tem que ter um limite. Mas tem muita gente que quer viver do mesmo jeito. Solteiro, livre para sempre. Então eu consigo entender que toda liberdade, seja qual for a esfera, existe um limite para ela. Existe um limite. Ela não pode ser desenfreada. Como nós queremos viver e como a sociedade tem se comportado e buscado essa liberdade. Um outro aspecto que eu vejo dentro desse contexto é que tudo está nu e patente diante de Deus. Não adianta se esconder. Não adianta arrumar ou fazer arrumadinho. Deixa eu dar um jeitinho aqui. Deixa eu construir um avental de folhas. Deixa eu criar uma veste de folhas. Arrumadinho. E Deus não quer isso para nós, para a nossa igreja. Deus quer que você tenha uma túnica de pele. Um outro aspecto que eu vejo dentro desse contexto da história de Adão é que Deus sempre estará criando uma situação para reverter a situação que o homem cria. Ou seja, sempre dando oportunidades ao homem. Deus tem um projeto na sua vida. Aí, pelo seu comportamento e as suas atitudes, esse projeto é mudado. Mas Deus tem um outro projeto para viver. Deus não abandona. Deus não despreza. Não deixa você de lado. Você não correspondeu com o primeiro projeto, Deus vai criar um outro projeto. Mas Ele nunca nos abandona, nunca nos deixa de lado. Nunca. E dentro do contexto da história, quando Adão peca e ele se vê nu, o texto diz que ele fabrica um avental de folhas de figueira. E eu acredito que quando você olha e busca a imagem de um avental, você vai logo para uma cozinha, né? O avental que as mulheres usam é bem comum. E quando a gente começa a analisar por que nós construímos aventais de folhas ou vestes de folhas, existem algumas coisas que nos levam a construir o avental de folhas para as nossas vidas. E eu queria começar aqui a pregar, na verdade, porque foi isso que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto. Porque nós temos um hábito, um costume de construir aventais de folhas para nós. Adão construiu esse avental, essa veste. Foi no momento que ele pecou, se viu nu, ele viu o que tinha feito de errado e agora constrói esse avental para cobrir o seu pecado ou a sua nudez. E o texto diz, ele reforça que foi para cobrir a nudez. Adão, não estás? Por que você escondeu? Não, porque eu vi que está nu. E parece que hoje nem aventais de folhas as pessoas querem construir. Você vai numa praia dessa, meu Deus, se era difícil ser crente antes, hoje tem que ser mais. Hoje é que você tem que ter colírio nos ombros, né? E colírio nos céus. Por causa de quê? De uma liberdade conquistada
Construir uma peça pequena, simples, e normalmente cobria a parte frontal, não dava muito trabalho. Por isso tem muita gente aí construindo aventais de folhas. Porque para construir a túnica, e nós vamos falar, o processo da construção da túnica requer algo mais. Para construir um avental de folhas, a veste de folhas, não precisa de sacrifício, não precisa de morte. Tudo é mais fácil, tudo fica mais fácil com as folhas de figueira. Construir o avental de folhas, não precisa você voltar ao princípio. E o interessante é que eu procurei ler, detectar se Adão se arrependeu, se houve arrependimento. E parece que o texto nos mostra. Houve um processo, as atitudes de Adão, e as coisas Deus foi ajustando, mas não houve arrependimento de Adão. Você vai ver a sentença, você vai ver que Deus o coloca no jardim, e o texto ele é claro quando diz que Deus coloca Adão no jardim para ele lavrar e guardar. E o texto mais na frente diz que Deus o tirou, o arrancou, o expulsou do jardim. Aí eu aprendo aqui que o Deus que coloca é o Deus que tira. O Deus que coloca é o Deus que tira. Não correspondeu com a vontade de Deus, ele tira. E coloca alguém que quer corresponder com a vontade dele. Não queremos muitas vezes recomeçar, voltar ao ponto certo. Começamos errado e vamos continuar melhor, mais fácil. Isso significa construir, confeccionar roupagem de folhas, veste de folhas. E é isso que nós vemos diariamente no nosso meio, pessoas vestidas com vestes de folhas, porque não querem começar onde erraram. Acha melhor continuar do jeito que está. Comecei errado, vamos tentar dar um jeitinho para ver se lá na frente dá certo. E eu quero dizer para você, se começou errado, vai dar errado. Não tem sustentação, ou volta ou rever, para que o final seja feliz, ou senão não dá certo. Começou errado, termina errado. Começa certo e termina certo. Fazer uma frase na Maranata, a radialista lá que diz: fazer certo dá certo. Tá? Eu diria assim: fazer certo dá certo. Então, fazer certo não vai dar certo. Não adianta persistir no erro. E a roupagem de folhas é uma roupagem leve. É uma roupagem que não precisa ter tanta responsabilidade. E é isso que nós temos. Muitos cristãos com roupagem de folhas, porque não quer ter responsabilidade, não quer ter compromisso. Já trabalhei a semana toda, para que estar no domingo na igreja? Gasta só lá no curtinho na noite e tá bom, tá de boa tamanho. Roupagem de folhas, veste de folhas, leve, sem compromisso. Não, já tenho meus filhos, já tenho meu trabalho, já está de bom tamanho. E o projeto que Deus tem com você, não só o projeto familiar, projeto do trabalho, projeto na educação dos filhos, a gente tem algo mais para você. Mas não quer responsabilidade. Deixa eu com a veste de folhas. Fica mais fácil de se conduzir. Né? Fica mais fácil. Quem está entendendo, diga amém.
Você já notou? Você já viu alguma dona de casa sair com o avental para o shopping? Já viu alguma dona de casa sair para fazer compras ou ir para algum outro lugar de avental? O avental ele serve para casa, na hora do trabalho. A gente sabe o que eu aprendi aqui, irmãos? É aquele crente que é só crente da igreja. Se crente da igreja, não é mais crente. Não, tá bom demais. Basta ser crente da igreja. Fora da igreja, eu sou qualquer um. Eu sou mais um. Sem compromisso, sem responsabilidade. Deus não quer que você esteja vestido com avental de folhas. Deus não queria para Adão e Eva um avental de folhas, mesmo eles tendo pecado. Eles pecaram e construíram. Não, deixa eu ter aqui um paliativo, deixa eu ter aqui um jeitinho. Quando se fala de jeitinho, o brasileiro parece que vem logo à tona. E quantas pessoas estão gerando paliativos, criando paliativos, para não recomeçar de uma forma séria? Quantos crentes, obreiros, que cometem pecado, adultera, rouba e tantas outras coisas, mas diz: não, deixa eu só pedir perdão aqui a Deus no quarto, e isso já é o suficiente. Eu não entendo assim não, irmãos. Eu não consigo entender. Eu sei que Deus perdoa, mas se tu faz parte de uma igreja, se tu tem uma autoridade espiritual, se tu comete uma falha, tu tem que procurar essa autoridade espiritual. Tu precisa conversar, tu precisa encarar a realidade. Eu sei que é difícil nos nossos dias, porque hoje você confessa o pecado a um líder espiritual e a primeira coisa que ele faz é difamar você e proliferar o teu pecado. Eu sei que é difícil, o contexto que nós vivemos é difícil, mas a gente não pode acobertar pecado, a gente não pode esconder. Você não pode pecar e viver do mesmo jeito. Não, já pedi perdão a Deus, está tudo bem. E assim? Será que é isso? Isso é o suficiente? Será que isso é uma túnica ou um avental de folhas? Isso é uma túnica ou um avental de folhas? Paliativos, criando mecanismos. E o interessante é que no versículo de número capítulo 3, 8 por diante, quando Deus se apresenta a Adão, aí Deus faz uma pergunta: e por que tu te escondeste? Aí Adão ele diz, no versículo 10, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Isso aqui é a atitude de quem está vestido com avental de folhas. Tem irmãos que ele tem o maior prazer de ir para a casa de Deus, rapaz, eu vou, tem um profeta lá, eu vou, porque eu quero ouvir Deus falar. Mas quando você está com avental de folhas, você tem até medo de entrar na igreja, porque Deus pode desmascarar você. Não tem esse sentimento no coração de alguns? E eu quero até confortar você: Deus não expõe ninguém. Pode entrar, cultue, peça perdão, se reconcilie, porque Deus não desmascara ninguém e não faz vergonha a ninguém. Eu não sirvo a um Deus que ele tem prazer em expor o homem. Deus não expõe o homem. Quem gosta de expor o homem é o próprio homem. Agora, é necessário que você tenha uma consciência para com o seu Deus. Você não pode viver de qualquer jeito. Senhor, temi
a tua voz. Ele não deixou de ouvir a voz. Só que quando ele ouvia a voz antes do pecado, ele tinha prazer em se relacionar, em se aproximar. Agora, ele ouvia a voz, mas temia, se escondia. E uma característica de quem está vestido com avental de folhas é transferir a culpa. Veja que ele diz. E então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. A resposta foi para ele. Deus chama ele e diz: olha, tu não deve comer. Na hora que ele é chamado à responsabilidade, diz: foi a mulher que me deste. Característica de quem está vestido com vestes de folhas. Não assuma, mas transfere. O avental de folhas, irmãos, é para quem não tem comunhão com Deus, é para quem vive uma vida de pecado, é para quem tem uma vida de submissão, é para quem gosta de um paliativo. Eu quero dizer para vocês, nesta noite, não brinque com o pecado. Para pecado não existe paliativo. Para pecado o remédio é perdão e o sangue de Jesus. Não queira criar mecanismos para aliviar paliativos que hoje se criam para justificar o erro humano. Para pecado, arrependimento, confissão, aí Deus chega com perdão. Se arrepende no coração. O apóstolo Paulo nos ensina escrevendo a igreja de Roma. Se arrepende no coração, mas tem que haver a confissão para que você receba o perdão. Avental de folhas não é para você que foi escolhido por Deus. Avental de folhas não é para você que é vocacionado. Avental de folhas não é para você que faz parte do rebanho do sumo pastor. Você tem túnicas. E o texto do versículo 21 nos diz: e fez o Senhor Deus, Adão e a sua mulher, túnicas de peles. Para ver túnica de pele, primeira coisa, irmão, sacrifício. Túnica fala de sacrifício, túnica fala de morte. Foi preciso haver morte, sangue, para gerar uma túnica para nós. E tudo isso que aconteceu aqui no jardim já apontava para Jesus Cristo. Sem morte não há remissão de pecado. Por isso foi preciso que ele morresse. Foi preciso que ele derramasse seu sangue. Sabe para quê? Para construir a túnica do perdão, a túnica do livre acesso ao nosso Deus. Requer sacrifício, requer morte. Se você comparar o peso da roupagem de um avental de folhas para uma túnica de pele, você vai ver que a túnica é muito mais pesada. Aí eu quero fazer aqui uma ilustração, uma aplicação. Por isso, você quando está vestido com a pele, com a túnica de pele, isso nos diz, nos fala de compromisso, de responsabilidade, de renúncia, de perseverança com aquele que te vestiu, com aquele que colocou a túnica de pele
sobre você. Quando você recebe essa túnica, você está recebendo da parte de Deus o perdão. Pegou? Arrependimento, confissão. Agora receba a túnica, receba o perdão. E Ele tem túnicas para cada um de nós. Pastor, mas pequei. Ele tem perdão para você. Ele tem perdão para você. E o texto diz que Deus, quando Ele fabrica as túnicas, depois de matar o cordeiro e construir a túnica, o texto diz que Ele não lançou a túnica para Adão e Eva. O versículo 21 diz que o próprio Deus os vestiu. O próprio Deus vestiu Adão e Eva. Deus quer vestir a nossa nudez. Tem muita gente despido, muita gente na vida espiritual despido, andando com paliativos, andando com arrumadinhos. Você não tem mais tempo para isso, nós não temos tempo para isso. A igreja está na iminência de ser arrebatada. Estamos na iminência de ouvir o brado, de sermos tirados daqui dessa terra. Nós não temos tempo para brincar, criar paliativo, arrumadinho, brincar com o pecado. Nós não temos. Deus quer dar nesta noite uma túnica de pele. Aleluia. Deus quer entregar, quer me vestir. E essa túnica já foi confeccionada na pessoa de Jesus Cristo. Não brinque. Eu estou te falando nesta noite, orientado pelo Espírito de Deus. Muitos crentes brincando, muitos crentes criando paliativos. Com pecado ninguém brinca. Projetos que já eram para ser concretizados nas nossas vidas, frutos que já era para a gente estar colhendo, saboreando, e nós não estamos, porque nós mudamos o projeto que Deus tem para as nossas vidas. Você pode até achar que isso é uma heresia, mas não é. É o que eu tenho visto no meu dia a dia, e eu posso lhe dizer isso porque eu poderia estar e deveria estar num nível muito mais alto, espiritual e material, mas por não obedecer, por ser insubmisso à vontade de Deus, coisas foram mudadas na minha vida, assim como foi mudada na vida de Adão, assim como foi mudada na vida de Sansão. Muita gente enganada, muita gente aí achando que pode viver de qualquer jeito, e o projeto de Deus vai se cumprir. Mas não, meu irmão, me perdoa te dizer isso nessa noite. Ou você se posiciona, ou você se entrega à vontade de Deus para que o projeto dele seja realizado na tua vida, ou você vai ficar nessa mesmice, esperando a mudança, e a mudança nunca chega. E eu tenho visto no meu dia a dia aqui desta igreja pessoas que chegaram aqui, que Deus trouxe de longe, do outro lado, trouxe para cá, porque estavam vivendo uma vida de utopia, achando que as coisas iriam acontecer, custe o que custar.
que depender de Deus. Mas aquilo que depende de nós, muda se a gente não tiver cuidado. Deus criou o jardim, colocou no Adão, disse: olha, não toca nesta árvore. O dia que tu tocares, comer, tu vai morrer. Ele tocou, perdeu a presença de Deus, perdeu o jardim. E Deus disse mais: vamos tirar ele daqui para que ele não toque na árvore da vida, para que viva eternamente em pecado. Aí Deus desarranca. Sabe por que Deus muda? Ou melhor, você muda o projeto de Deus e Deus não permite e continue da mesma forma. Deus não deve ter deixado Adão lá dentro do jardim para ele comer da árvore da vida. E Deus não tira, arranca, porque eu tenho algo melhor ainda para ele. Eu não vou deixar ele morrer, ou seja, viver em pecado a vida toda. Eu tenho um plano de redenção. Aí você erra, peca. Aí Deus começa a fazer com que as consequências do seu pecado cheguem para você, para fazer com que você entenda, tenha consciência que você não pode viver pecando. Até porque se ele não chamar você a atenção, você está vivendo na prática do pecado constantemente. Não tem punição, então deixa eu viver. Deixa eu viver. Nada me impede de viver desse jeito. Mas eu pego hoje, pego amanhã e a minha vida é cada vez melhor. Aí Deus não permite. Deus cria situações. As consequências chegam até você, fruto do seu pecado, das suas ambientes. Aí você começa a fazer aquele feio para cair em si. Rapaz, a besteira que eu fiz. Tem gente que Deus já não ganha, Deus já acorda, mas na hora de puxar, ele puxa. Tudo por amor, para não viver condenado eternamente. Irmãos, eu confesso para vocês, não era por isso que eu queria pregar nessa noite. Não era isso que eu queria. Mas eu acredito que tem alguém aqui com folhas, com aventais de folhas de figueira. E Deus quer trocar. Deus quer tirar esse avental e lhe dar uma túnica de pele. Deus quer lhe dar uma túnica de pele. Quando Deus vem de encontro a Adão, e ele olha aquele avental de folhas e diz: não é isso que eu tenho para você. Mesmo você desobedecendo, mesmo você vai ter que assumir as penalidades, porque foi punição que Deus deu. A mulher chama Adão, e aí Adão, foi a mulher que tu me deste. Vem cá, mulher, como é que foi isso? Foi a serpente que me induziu a pecar. Tá bom. Adão desobedeceu, Eva, a mulher induziu, então vamos lá. Sentença: aumentarei grandemente a tua dor. Você, Adão, você tem uma vida de regalia aqui. Agora vai malhar, vai trabalhar, e com o suor do teu rosto tu irás comer. Acabou a moleza, a mamata. Irmãos, na linguagem nordestina, na nossa linguagem, Deus disse: olha, Deus, acabou a mamata. Fora do jardim agora e trabalhar, suar. Por isso você sua e eu suo, para adquirir o nosso sustento. Pecado. O pecado nos tira bênção, irmãos. O pecado nos rouba bênção. Momentos da nossa vida que já éramos para estar desfrutando, degustando os frutos, mas o pecado impede. Você sabe o que significa viver no jardim? Irmão, dando nome, eu achava bonitinho
tira essa voz e olha, você vai chamar a Paulo. A ovelhinha olhar, não sou. Antes desse animal não ter o nome de ovelha, como é que você poderia olhar e dar o nome de ovelha? Como na cabeça? Não. Olhar para o cavalo, ver que orientação a dele da peça que vai ser cavalo. Aí olhar para um elefante e dizer, esse aqui vai ser um elefante. Para o hipopótamo, esse aqui vai ser hipopótamo. Um jacaré, esse vai ser um jacaré. Isso era a vida. E não. Deus otorgou para ele. Olha, e domina tudo, viu? Domina nos mares, na terra. Tudo vai estar sob o teu domínio. A dominação para dominar. Por isso nós temos essa característica, né, de dominadores. Porque está incluído, foi Deus que deu. Adão nasceu para dominar. E perde tudo isso. Eu poderia dizer, cara, deixa, né? Sofrer e fazer a gente sofrer também. Resultado do pecado. Nós poderíamos estar vivendo uma vida bem melhor. Mas não estamos por causa do pecado. E queremos cobrir o pecado com uma avental de flores. Pergunta para o teu irmão mais uma vez. A tua veste é de folhas ou de pele? É de folha ou é de pele? A tua veste é de folhas ou de pele? Pele. Se porventura você vinha trazendo uma veste de folhas, troque nessa noite por uma túnica de pele. Troque, porque o projeto que Deus tem para você, o final é feliz. Agora, não permita que esse projeto venha sendo mudado dia após dia, dia após dia, dia após dia. Não permita. Tenha consciência. A túnica de pele, ela não cobre só a parte frontal, mas a túnica, ela cobre o nosso corpo. A veste de folhas só cobria parte pequena. A túnica cobre o nosso corpo. Amém, Jesus. A túnica, ela é feita sob medida para você ter uma proteção maior. É nessa túnica que nós nos refugiamos. É nessa túnica que nós nos sentimos guardados, protegidos. É em Cristo Jesus, o Cordeiro, que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Amém. E nos vestiu com a túnica da redenção, com a túnica do perdão. Glória a Deus, aleluia. Entenda, compreenda um pouco mais o que Deus tem para você. Tenha mais compromisso com Deus. Você não foi gerado simplesmente para viver uma vida solta, aleatória, compromissado somente com o material. Você tem o espiritual e precisa se comprometer com ele. Você precisa. Nessa noite você vista a túnica de pele. Eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei se tem alguém aqui que está precisando dessa túnica. Uma coisa eu sei, ele está oferecendo e ele quer investir. Vamos ficar de pé todos. Eu não sei se você teria coragem. Não sei se você teria coragem de vir vestir a túnica de pele. Sei que é difícil hoje, mas você tem que vir para cá. Deixa eu orar com você. Essa palavra tem endereço certo. Ela não foi ministrada e voltará
da mesma forma. Vem pegar tua túnica de pele, está aqui. Deus fez a túnica de pele e os vestiu. Se bem vem buscar a tua túnica de pele. Deixa de lado essa veste de folhas, essa veste que não consegue te dar segurança. Adão estava com a veste de folhas, mas quando ouviu a voz de Deus, ele temeu, ele se escondeu, ele se sentiu nu. Essa veste de folhas, esse avental de folhas, você está diante de Deus nu, e você precisa se cobrir com a túnica de pele. Por isso Jesus morreu. Por isso ele ressuscitou no terceiro dia, para te vestir e tu chegar diante de Deus e ele olhar para você e você mostrar a túnica de pele. Pai, está aqui a túnica que o teu filho me deu. Tem mais alguém? Tem mais alguém que precisa deixar o avental de folhas de lado e vir buscar a sua túnica de pele? Te falta coragem? Te falta? Isso aqui não é para lhe expor, não. A veste de pele, a túnica de pele, significa perdão, proteção, o amor te alcançando. Quando eu te chamo aqui é só como um ato de fé, como uma predisposição a receber a túnica de pele. E na hora que você se predispõe, na hora que você sai do seu lugar, diz: não, eu quero. O inimigo fica enraivecido. Ele não quer que você vista a túnica de pele. Ele não quer que você se aproprie da túnica do cordeiro. Ele quer que você fique com a veste de folhas. Porque você com a veste de folhas, você está vulnerável. Você é um alvo atingível. Você é um alvo que a qualquer momento você pode ser atingido por ele. Mas quando você veste a túnica de pele, quando ele olha para você e quer lhe atingir, a túnica lhe protege, a túnica lhe guarda, a túnica não deixa que ele lhe afete. Por isso há uma resistência na tua mente em não querer se posicionar, se levantar e dizer: eu quero esta túnica de pele para a minha vida. Oh, glória! Glória seja dada ao Pai, glória seja dada ao Filho, glória seja dada ao Espírito Santo. Eu vou orar pelos nossos irmãos, para que eles possam vestir a túnica de pele, a túnica do cordeiro. Pai bendito, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por esta noite, pela tua palavra. Eu consigo compreender, Pai, o teu amor, o teu cuidado, o teu projeto para conosco. Os teus filhos tiveram a coragem e vieram até aqui, porque eles precisam e querem a túnica de pele. Então, os reveste nessa noite. Tira o avental de folhas. Ah, Senhor, arranca este avental de folhas. A tua palavra diz que tu os vestiu, Senhor. Então, veste nesta noite os teus filhos. Veste os teus filhos. Veste os teus filhos nessa noite. Que eles saiam daqui mais protegidos, fortalecidos, sabendo que estão de posse, debaixo da túnica de pele feita pelo Cordeiro Imaculado. O Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou
ao terceiro dia. Dê uma salva de palmas para o Rei.